Não fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Não fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto. Transforma-me, Senhor, conforme tua vontade. Decidi por ti, quero te adorar. Quebranta meu coração. Transforma-me, Senhor, conforme tua vontade. Dá-me teus planos, dá-me teus sonhos, dá-me a vida que tens pra mim. Decidi nada mais saber. Decidi, estou pronto pra me entregar. Quero viver para ti, Jesus. 8 horas e 41 minutos, o programa Vento Sul já entra a partir das 9 horas com o quadro Tema Central, nesta belíssima manhã de segunda-feira, com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que estará tratando sobre um assunto muito interessante, uma relação entre a Igreja de Jesus e o Reino dos Céus. E você vai acompanhar já a partir das 9 horas. Aproveite esse espaço de tempo e divulgue, comente, compartilhe, para que muitas pessoas também possam receber esta experiência com o Ministério da Palavra. Estamos aguardando a sua companhia.
sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. poderoso na batalha.
aquele que é, que era e que há de vir, raiz de Davi, poderoso Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso na batalha, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sou o primeiro e o último, fiel e verdadeiro, fiel e verdadeiro, fiel e verdadeiro. Amado Pai Celestial, pela fé em Cristo Jesus, coloco o calçado da paz. Agradeço-te, Senhor, por não precisar carregar nenhuma ansiedade ou sofrer perturbações. Obrigado por me teres convidado e também me revelado que eu posso chegar até ti em oração, compartilhando minhas fraquezas e contemplando a beleza do agir interior que tu faz. Ensina-me a esperar em tua presença, até que a paz interior excede entendimento humano. Tome o lugar da ansiedade. 8 horas e 52 minutos, você que já está conectado com a gente aí pelo nosso Facebook, que legal é a sua companhia. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp. 0 operadora 19 983 537522. 8 horas e 53 minutos, o programa Ventul já entra ao vivo a partir das 9 horas, trazendo para você, nesta belíssima manhã de segunda-feira, o quadro Tema Central. Estaremos aí com a participação ao vivo do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, falando a correlação entre a igreja e o reino dos céus. E você vai acompanhando já no programa. Até lá, aproveita e envie seus convites para todos os teus grupos de contatos, tanto do WhatsApp como do Facebook. Vamos juntos aumentar esta audiência para que muitas pessoas recebam o Evangelho do Reino. Participe, acompanhe, divulgue e comente. Programa Vento Sul soprando vida para você.
tão boa a paz que me traz, Senhor. Tomo posse do calçado da paz. É tão boa a paz que me traz, Senhor. Senhor. Pois o Senhor Jesus falou, tomou o pão e o cálice. Na noite em que foi traído e tendo dado graças ao Deus Pai, ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Examine-se, pois cada a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Examine-se, pois cada a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, dado por vós. Fazem isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim.
disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazem isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook, Programa Vento Sul. Família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Bom dia pra você, são 9h em ponto e o programa Vento Sul com mais uma edição nesta belíssima manhã de segunda-feira. Trazendo aí pra você muita música, palavra de Deus, mensagem de dedicação através aí dos cânticos, e hoje uma participação especial do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que estará falando sobre um assunto muito interessante, gente. Toda segunda-feira você é nosso convidado aí, nosso quadro Tema Central. O ministro da Palavra sempre traz um assunto para a gente estar crescendo em vida através do Ministério da Palavra. E nesta semana, segunda-feira, nós estaremos falando juntamente com ele a respeito da relação entre a igreja e o reino dos céus. Você sabe o que é a igreja? Você já é igreja ou está na igreja? O que você está fazendo para cooperar com a edificação da casa de Deus nessa terra? E é isso e sobre outras coisas que nós vamos estar falando sobre esse contexto do reino dos céus e a igreja. Qual é o propósito da igreja? Deus tem um mistério. O mistério de Deus é Cristo. Cristo tem um mistério. O mistério de Cristo é a igreja. Mas a igreja também tem um mistério, e o mistério da igreja é estar revelando o reino dos céus. E sobre isso e já nós vamos estar compartilhando. Você que está acompanhando aí pela FM, a 106.3, Rádio Interativa, bom dia para você, fique muito bem à vontade. Você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp. Anote aí, 0 operadora 19, hein? 983537522. Você que já está aí no aplicativo Pão de Judá, que legal é a sua companhia, a sua participação, né? Campeão de download, o aplicativo Pão de Judá, tudo de bom para nós, né? Tudo de bom para você, tudo de bom para o reino. Ali você tem a igreja de Jesus Cristo na terra, na palma de suas mãos, né? E você que está aí também pelo Facebook, ó que legal, é muitas pessoas já participando, acompanhando. Grande abraço para todos vocês. Segunda-feira é dia de tema central, segunda-feira é dia de participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. Segunda-feira é dia de revisão espiritual, né? Como nós estamos aí, como passou a semana passada, o que se fez, o que se deixou de fazer, o que deixou de estar cooperando com a obra, e tudo isso você vai estar acompanhando já a partir aí, daqui a pouquinho, com o ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. Então são 9h02, nós vamos ir para um breve break comerciais e você vai acompanhando aí a sequência da programação. Até lá, aproveita esse espaço de tempo aí, gente, vamos estar convidando muitas pessoas aí do teu convívio, são colegas de trabalho, são pessoas aí que convivem com você, são da família, são amigos, né? Aproveita aí toda essa tecnologia, o WhatsApp, aí, Facebook, vai lá e convida, mande convites para todos os teus contatos aí, com certeza já eles vão estar agradecendo aí a sua lembrança deles, né? Porque não tem como nós
termos vitória, prosperarmos em nossos caminhos, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, né? E a palavra de Deus, o ministério da palavra, a igreja está nessa terra com esse fim de estar aí cooperando, né, como dispenseiro dos mistérios de Deus, para que pessoas que hoje estão sofrendo, que estão sem salvação, que estão sem a restauração, elas possam aí ser presenteadas com esse dom da vida, assim como um dia Deus olhou para você, Deus olhou para mim e enviou um anjo, né? Enviou aí a mensagem de Deus para as nossas vidas. E hoje nós estamos aí salvos, né? Recebemos o perdão de todos os nossos pecados, recebemos a vida eterna, estamos em franco processo de restauração e hoje a gente consegue aí discernir muitos dos ataques do maligno, né? E conseguimos então, pela graça divina aí, estar dependendo do Senhor. Então é muito importante que você propague, divulgue, comente, participe aí das programações da Rede Minorá de Comunicação, porque a mesa dos pães está aí disponível para você. Ainda ontem mesmo no culto, na parte da manhã, né, o ministro da palavra, o irmão Sérgio aí, falou uma frase muito interessante, que é onde a mesa dos pães, né, a mesa de Deus, a comida chega numa cidade, aquela comida, naquela mesa, naquele lugar, é o único onde tem a comida verdadeira, né? Então, se você já tem a igreja do Senhor Jesus Cristo aí na sua cidade, você precisa propagar essa comida, né? Precisa se alimentar e propagar. Precisa divulgar nos 4 cantos da tua cidade aí que a mesa dos pães, né? Jesus Cristo, a única comida, está disponível para todos. E nós devemos aí cooperar com o Espírito como os evangelistas, né? Como os pastores, aqueles que propagam e aqueles que apacentam, né, gente? 9h05, já entramos aí. Agora você vai com nossos breaks comerciais. Não saia daí, acompanhe aí e aproveite aí, vai divulgando para que muitas pessoas acessem esse tema central de hoje, segunda-feira. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL, o melhor para a sua construção
construção é aqui. Auto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Auto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019-3651-8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Tudo será como Deus planejou. Nada será como tu imaginou, pois assim aprove ao Pai, que já designou os propósitos pra ti. Pra que lutar? Pra que sonhar ilusões? Ilusões te entrega pra Deus. Ele te ama e a sua unção te levará para a glória de Deus. Não abandone a palavra do teu Criador. Ele tem o melhor pra ti.
Jesus te guiar, deixa levar teu coração para os céus, deixa o Senhor te mostrar o que tem pra ti, nada mais faltará, nada mais faltará. 9h15, nós já estamos aqui ao vivo com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante. O tema central nesta manhã de segunda-feira estará relacionado à questão da igreja e o reino dos céus. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes aí, os que nos acompanham no programa Sul. Que Deus nos dê muita graça e sabedoria para que a gente possa contribuir com o crescimento dos irmãos. E nós precisamos cada vez mais buscar a maturidade espiritual, né? Ministro, eu já queria aproveitar nesta belíssima manhã aí e falando sobre esse tema central que é a igreja e o reino dos céus, para o ministro fazer um preâmbulo aí do que realmente vai se tratar esse assunto de hoje, ministro. A igreja e o reino é um assunto assim que não é um assunto que interessa o povo da igreja, né? Porque o povo da igreja está muito interessado nos seus desafios, nas suas dificuldades momentâneas que estão experienciando. Geralmente, nossa atenção no reino gira em torno de Deus para atender, livrar-nos do sofrimento, das privações e nos dar a alegria, a paz e a prosperidade. Nós, os cristãos, procuramos isto. Não que está errado isso. É o que nós desejamos realmente, mas nós devemos que lembrar que Deus diz que nós temos que buscar o reino em primeiro lugar, como pré-condição para que Ele nos abençoe em todas as áreas da nossa vida. Então, a igreja precisa focar o reino e o rei, para depois, então, receber aquilo que ela está lutando por si mesma para conseguir. Não adianta eu lutar com Deus para resolver e sanar minhas dificuldades, provações, sofrimentos, privações que eu estou passando. Eu estou no caminho, na contramão daquilo que Deus quer. Sim. Em Mateus 6,33, o Senhor é bem claro em dizer o caminho de como eu devo ser abençoado, de como eu devo proceder no reino, para fazer com que a mão de Deus comece a me trazer alegria, vida e paz e satisfação. Sim. Então, a gente precisa entender que o nosso foco na igreja precisa ser ajustado. Porque uma igreja que vai estar sendo preparada para uma glorificação na era da graça é uma igreja que não pode estar desfocada dessa forma. É uma igreja que precisa buscar conhecimento da economia divina e entender o que é crucial para mim e para Deus nesse momento, que é trabalhar para a edificação e o estabelecimento do reino. E Jesus disse onde o reino está sendo edificado, é dentro do homem. Então, a igreja é o estado imaturo do reino. É a preparação das almas para fazer parte do reino, né? E a igreja, ela é aquele estágio antecipado do futuro reino que Deus está produzindo. O que é o reino? É o reino de Deus na terra. Esse não é um reino onde o homem governa, onde um homem manda, onde um homem faz, desfaz, onde um homem faz maldade e a injustiça impera. Não. Esse reino que Jesus está edificando para o Pai reinar eternamente na terra é um reino perfeito. Sim. E eu quero assim dizer
que na minha experiência de praticamente 30 anos aqui, o que me atraiu para a igreja foi quando eu descobri que Jesus vai governar o planeta e depois o seu Pai. Quando eu descobri isso, eu me entreguei para o Senhor. Coisas que não acontecem na vida dos irmãos, de forma geral. Os irmãos vêm na igreja para comer só migalhas e não vêm para a igreja para pegar o todo que Deus deu. Sim. Então, isso eu atribuo à natureza pecaminosa que nós temos e às más lideranças que nós temos para conduzir o rebanho de Deus, que não focam a verdade para as pessoas, que ficam iludindo as pessoas para mantê-las na ignorância espiritual, para conseguir manipular e exercer um domínio sobre eles e extorquir deles o que eles querem. Porque quando uma pessoa maneja bem a palavra e o seu rebanho não sabe nada, como fica fácil manipular, explorar, extorquir, né? Só que Deus vai cobrar muito caro dessas lideranças que não têm exercido o que Deus mandou no que tange ao cuidado das ovelhas. Todos nós que recebemos ovelhas para o nosso cuidado, nós temos que ter muito temor de Deus naquilo ali. Eu não posso cuidar um rebanho como eu gostaria, como eu penso, como eu quero. Eu tenho que cuidar o rebanho na comunhão com a verdade, para que Deus possa abençoar tanto a mim quanto aqueles que estão debaixo da minha autoridade representativa, que Deus me deu. Porque eu vou ser cobrado por este ofício. Como eu fiz esse trabalho? O que esse trabalho produziu nas pessoas? Agora, se Deus analisar essa questão e sentir que eu falei certo, ensinei certo, ajudei certo, mas o povo não quis, eu estou livre do sangue dele. Sim. Entende? Entendi. Eu estava ontem, então logo o ministro falou que o tema central seria a relação entre a igreja, né, e o evangelho do reino dos céus, né, o reino dos céus em si. Eu fui para a TV por assinatura e coloquei ali, né, na lupa palavras sobre igreja, né, e sobre o reino dos céus. E me deparei ali, irmão, com mais de 300, 400 mensagens de estudos sistemáticos que falam só sobre a função da igreja na Terra. Eu achei muito interessante, até algumas eu consegui acessar, deu tempo, né? E uma que me chamou muita atenção foi quando o ministro fez uma pergunta, né, no caso para o ouvinte, para as pessoas que estavam acessando aquele momento a mensagem, se nós somos igreja ou estamos dentro de uma igreja. E aí eu comecei a desenvolver em cima daquele assunto ali que o ministro compartilhou, 1 Coríntios capítulo 11, ali, versículo 3, que o apóstolo Paulo dizia assim: quero que saibais, né, que Deus é cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. E ali o ministro compartilhava e desenvolvia um estudo sistemático relatando que Deus tinha um mistério para revelar para a humanidade, que era a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tinha um mistério para revelar para o homem, que era a sua igreja. E hoje nós, como igreja, também temos um mistério para revelar para a humanidade, né? Para aqueles que não são salvos, que é o reino dos céus que está dentro de nós. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho mais da nossa função como igreja e não apenas estar dentro de uma igreja. O ministro falou há pouco que muitas pessoas estão recebendo ensinos errados, né? E Deus vai cobrar dessas lideranças, e muitas delas talvez nem saibam ainda que eles têm uma função de desenvolver o reino dos céus no interior das pessoas. Fala um pouquinho mais sobre a nossa função como igreja para liberar o reino dos céus, ministro. Veja aqui, a gente tem que entender, profeticamente a igreja foi, primeira vez falada, sem citar o nome igreja, mas foi revelada ao mundo quando Deus entrou dentro de Adão e tirou o auxiliador idôneo. Lá foi revelada a igreja. Aí aquela mesma cena, de uma forma um pouco diferente,
numa situação diferente, numa época diferente, numa dispensação diferente, lá na cruz do Calvário, um soldado romano perfurou o lado de Jesus e ali correu sangue e água. Ali estava a redenção plena do pecador. Ali estava a recuperação da igreja. Ali estava Deus parece assim que esperou todos esses anos para trazer a realidade da recuperação dessas almas, para reintroduzir no plano econômico e processo de crescimento e estabelecimento desse reino. Então, quando nasceu o sangue que saiu de Jesus, daquele lado de Jesus, era uma coisa assim indispensável para reconciliar o pecador com o homem santo, que é Deus, o Criador, né? Então, sem Deus resolver o problema do pecado, jamais poderia puxar o homem para o reino. Então, Deus proveu um sangue puro para remir esse homem. Né? Tinha que pagar a conta desse homem para com o próprio Deus, que o sangue é dele. Então, o sangue sendo dele, então o Senhor deu dinheiro para o pecador e o pecador então pagou a conta para com Deus. Então Deus emprestou o dinheiro e recebeu de volta, por causa que aquele que aceita Jesus, ele paga a dívida. E isso chama-se graça intensa, completa e saturada. Isso é muita graça, porque ninguém pode se auto-salvar sem esse sangue. Não existe a possibilidade. Então, um fator de início da igreja é a reconciliação, é o perdão dos pecados, é a satisfação da justiça exigente de Deus. Aí depois, isso é o evangelho da graça, quando o sangue opera, o evangelho da graça opera para trazer a pessoa para a reconciliação com Deus. Então, aquele espírito daquela pessoa ganha um presente, o Espírito Santo. Ele ganha a presença de Deus. Então, a igreja passa a começar a ser conhecida pelo testemunho de Cristo. E não pelo blá 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 da pregação, como hoje tem a maioria das igrejas. Hoje você vê um homem pregando na televisão, ele grita, ele salta, ele pula, ele fala, com aquela eloquência, com aquela convicção toda. Mas você vai ver, a pessoa tem um comportamento pecaminoso. Você vai conviver com ele, você vai ver que ele não é santo coisa nenhuma. É um cara egoísta, que só pensa nele, não no rebanho, que tem interesses estranhos aos de Cristo. E o que ele está fazendo não é para Cristo. Você começa a ver uma série de detalhes e você vê que não está sendo ali, as coisas estão sendo feitas conforme o Senhor quer, né? Então, eu assim, espero que com essa digressão aí, você comece a entender que a igreja é uma adolescente matura, que cai nos braços de Jesus e ali ele vai edificá-la para glorificar. Então, até chegar na festa de casamento, que é as bodas, nós precisamos amadurecer para que saímos do estágio igreja e passemos a ser noiva e depois auxiliadora idônea de Deus eternamente. E aí, nesse estágio de auxiliadora idônea de Deus, é que somos o verdadeiro reino de Deus na terra. Sim. Consolidado. Claro que teremos uma aparência de 1000 anos antecipado, onde Jesus vai ser aquele protagonista diante de Deus com a sua igreja, aquela festa de 1000 anos, em que Deus concedeu ao seu Filho, Jesus, para reinar sobre a terra e exercer um governo de cetro de ferro por 1000 anos. E a igreja orgânica de Deus, nesse momento, que já se chama Reino dos Céus, saiu daquela imaturidade da adolescência, agora está madura a mulher. Sim. E aí, então, ela chama-se vencedores, né? Então, todos os membros orgânicos que atingiram esse nível de maturidade
então terão o direito de reinar com Cristo, que representa Deus Pai na terra. E em cima disso que o ministro compartilhou sobre a fase de crescimento, né, da igreja para liberar o reino dos céus, qual é a igreja verdadeira na terra, ministro? Tendo que lá em Apocalipse, né, aparece 7 igrejas, né? E às vezes a pessoa hoje, século XXI, fica se intitulando, né, como a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Porque lá em Apocalipse as 7 igrejas eram as igrejas de Deus, cada uma na sua fase, idade espiritual, cada um com as suas falhas, né? E algumas que até agradaram a Deus na época. Mas hoje, qual é a igreja verdadeira, ministro? Na verdade, quando o Apocalipse apresenta aquelas cartas, não está falando para 7 igrejas, está falando para uma igreja só. Sim. Agora, temporalmente, circunstancialmente, aquelas igrejas estavam em locais diferentes, mas elas nunca deixaram de ser uma. Sim. Mas geograficamente estavam separadas, mas espiritualmente estavam unidas numa só. E aquelas cartas, elas foram dirigidas a essas igrejas, porque poderia ser dirigida a única igreja só. O entendimento deve ser assim. Sim. A única igreja que passa por vários estágios na restauração do Senhor durante o tempo, em cada geração. Então tem igrejas que apresentam uma fraqueza numa área, tão logo Deus vence e liberta a pessoa, e aí começa o tratamento de outra área na nossa vida, e assim por diante. Então não se trata de 7 igrejas, como hoje nós temos assim várias igrejas em várias cidades, mas no nosso entendimento não há várias igrejas. Há uma só igreja e temporalmente, pela concessão divina, estamos reunindo o povo de Deus de vários lugares para formar um só corpo. E daqui a pouco termina esse procedimento e todo mundo vai ficar junto. Entendido. Aqui no livro falando em reino dos céus, né? Aí eu abri o livro de Mateus, que fala muito, apresenta muito Jesus como rei, né? E o seu reino. E me deparei aqui com o capítulo 13, que fala ali 7 parábolas manifestando o reino dos céus aqui na terra. E aí já começa aqui como o semeador, né? A parábola do semeador. Essas 7 parábolas, ministro, tem alguma coisa a ver com as 7 igrejas lá em Apocalipse ali? Que é entonar? De uma certa forma, sim. Sim. Só que esse estudo de fazer essa comparação, sim, às vezes não é uma coisa muito fácil de você identificar. Sim. Né? Agora, essas parábolas, elas eram corretivas, elas traziam princípios governantes, como toda a palavra de Deus traz princípios governantes para modificar a alma do homem e o comportamento do homem. As parábolas nada mais é do que uma pregação da palavra figurada. Se você olhar tudo que Jesus pregou até o capítulo 12, sim, as parábolas vão repetir de uma maneira alegórica, figurativa, porque tudo que Jesus ensinou, do primeiro capítulo até o 12, você vai ver que nas parábolas está repetindo, só que está dando exemplos que facilitam o entendimento deste mistério da verdade, porque fala simbolicamente para que o homem, pegando os exemplos naturais, entenda o princípio espiritual e assim se converta de coração a Deus. Então, é uma facilitação metodológica de ensino de Jesus, porque para fazer o homem entender, porque Jesus viu que o pecado danificou muito a capacidade de entendimento e inteligência do homem, privou muito o homem das suas faculdades mentais. Sim. E prejudicou muito o homem. Então Jesus teve que descer muito e ficar tão popular, então a sua metodologia de ensino teve que usar tantas figurações para que o homem alcançasse o entendimento das leis divinas, que na verdade não são difíceis,
mas completamente antagônicas com a natureza que o homem carrega. Sim. Então, nesse aspecto, e podemos dizer que tem tudo a ver sim com as castas, porque aquelas igrejas tinham um pecado coletivo que se formou pelo pecado individual, porque numa igreja tem o pecado coletivo. Sim. Hoje o legalismo e a religião é o pecado coletivo da igreja, a independência de Deus é o pecado coletivo, a incredulidade é um pecado coletivo. Que a igreja hoje apresenta uma resistência para o Espírito Santo, não deixar de usar eles, porque eles não têm visão. Então Satanás, ele sempre usa a mesma tática. Ele entra na mente do homem, captura a mente com a mentira, domina a mente com a mentira, faz o homem crer ou não crer no que ele quer por meio da mentira. Entende? Sim. E só a luz que está contida na verdade divina. E conhecereis a verdade te liberta dessas trevas, que é uma cegueira, uma ignorância espiritual. Só que o povo de Deus parece que não tem força para romper essa barreira, de dissipar essa ignorância com a busca do conhecimento profundo da Escritura. Eu falo profundo porque é aquilo que necessitamos para ficar libertos. Sim. Nem é tão profundo assim, né? Então, se o homem entende que o Evangelho não é literatura humana, e sim princípios, códigos para viver, tudo está resolvido. Ele passa do estágio igreja para reino de Deus, reino dos céus, rapidamente. Porque a vida de reino é o mesmo homem que estava na igreja, que cresceu e amadureceu e agora passa a ser chamado de súditos do rei, né? Sim. Então ele está no reino de Jesus, ele está no reino dos céus, porque o reino dos céus compreende 3.000 anos, os 2.000 anos da graça e mais as bodas do Cordeiro. Esse é o período da métrica do reino dos céus. Então, se você olha, esses 2.000 anos tem regeneração espiritual e restauração. E se você olhar nos últimos 1.000 anos, ali tem gozo, glorificação, aparência do rei e do reino de Deus na terra. A promessa se cumpriu. Sim. O plano se cumpriu. Embora não consumado plenamente, mas se cumpriu. Então não vamos encerrar a Era da Graça sem esse amadurecimento dos que já morreram, estão prontos, não tem o que fazer, e os que estão vivos têm chance de ser transladados num piscar de olhos, no arrebatamento da igreja, para entrar nesse antecipado gozo do Senhor e descanso do Senhor. Sim. Ministro, lá no livro de Mateus 24, tem um episódio em que Jesus Cristo estava no templo, né? E sai do templo. E aí ele é deparado com uma pergunta ali dos discípulos, onde os discípulos mostram para ele toda aquela estrutura. E Jesus chega e diz, né, que aquela estrutura não serve para nada. Ele até julga aquela estrutura, não ficará pedra sobre pedra. E muitas pessoas hoje que estão caminhando na vida da igreja, eles acreditam que o reino dos céus é um reino riquíssimo porque mostra a estrutura. E na verdade, um reino de Jesus é riquíssimo porque mostra um conteúdo que transforma, que cura e que restaura. Fala um pouquinho para nós assim, por que as pessoas elas acreditam na estrutura e acabam fazendo da estrutura um fim, né? E na verdade a estrutura seria apenas um meio para chegar ao fim, que é o conteúdo, ministro. Mas está intrínseco na nossa natureza pecaminosa a ideologia do mundo, do sistema filosófico humano, é isso aí. Sim. Hoje é dinheiro, dinheiro gera poder. Sim. Dinheiro é importância, dinheiro é felicidade, dinheiro é satisfação. Essa é a filosofia e a ideologia do mundo, essa é a política de Satanás. Né? E aí ele criou vários sistemas de condução, de processo de condução em cada geração da vida humana, né? Então isso é um ensinamento do mundo, né? Só que Deus é teocrático, Deus é diferente.
Deus não tem concorrente, na verdade. Hoje nós temos uma oposição a Deus e não um concorrente, né? É um ser que já foi julgado e um ser que está completamente perdido e condenado. E que a dissipação dele é uma coisa assim fenomenal a cada dia. Sim. Né? Então, a igreja, o crente, tem a mesma visão, porque há o cacuete inercial do mundo. Ele estava lá, os valores eram esse, a maneira de viver é essa, os focos era esse, os esforços eram para isso. Aí vem para a igreja, ele não muda, ele continua naquela mesma sistemática de educação natural. Sim. Ele chega aqui, ele quer templos enormes, janelas coloridas, tapetes enormes no chão, bancos estufados. Ele tem uma visão da igreja como uma edificação material. E não tem a visão da igreja interior, pujante, poderosa, reinante de Cristo. O crente acha que a espiritualidade está na prosperidade. Só que a prosperidade espiritual de Deus, que ele promete ao povo material, é uma consequência do desenvolvimento e do estabelecimento do reino dentro dele. No momento que ele estabelece o reino dentro dele, ele já é próspero em tudo. Nós precisamos entender isso. Sim. Né? E não... E veja bem, eu queria assim chamar a atenção. Quando a gente fala de reino e igreja, você nota o que acontece no ambiente da igreja? Porque quase nunca é pregado, quase isso. Né? Sim. Porque isso não interessa, não é um interesse de primeira necessidade dos crentes dentro do reino, dentro da igreja. Eles querem saber se vão ter dinheiro para pagar as contas, se vão trocar de carro, se os filhos estão protegidos, estão bem, tem comida, tem bebida, tem dinheiro para pagar as contas, está tudo perfeito. Aí não há aquele anelo, aquele anseio do reino no coração Sim. dos crentes. Hoje aqui no programa, por exemplo, a gente está aqui conversando, muda completamente o nosso comportamento e a unção do Senhor muda aqui. Sim. Não fica aquela empolgação para saciar os desejos, as expectativas do povo, né? Porque tudo é uma unidade, né? Se nós estivéssemos falando de perdão, falando de relacionamento conjugal, isso aqui estava um fervor agora. Inclusive, até eu ia comentar, né? A audiência aqui pelo Facebook está muito baixa com relação a um assunto de extrema importância para nós, filhos de Deus, né? É normal, isso não gera coceiras nas pessoas, entende? Sim. Porque não é do interesse direto deles. É normal para quem não atingiu ainda essa visualização de Mateus 6,33. Quem não atingiu aquele nível não vai se interessar por esse assunto. É uma coisa normal, a gente tem que entender isso. Ontem mesmo o ministro comentava no culto, na parte da manhã, na mensagem ao vivo, né, sobre a experiência de Pedro, quando teve aquele êxtase em sua oração, né? Aí quando Jesus mostra ali que ele deveria viver o reino dos céus, que é negar a vida da alma e também propagar o evangelho do reino para as demais pessoas que até então os judeus consideram como pessoas impuras, ali ele ele resistiu, né, por 3 vezes, né? Então mostra que a gente realmente resiste mesmo aquilo que realmente tem importância para o reino, né, ministro? Porque os nossos interesses são completamente terrenos, entende? Sim. Nós nem acreditamos que Deus sabe a verdade futura. Sim. E sabe dirigir o homem. Nós nem confiamos nisso, não temos a fé suficiente para isso. Deus, quando mandou lá para Cornélio, Deus iria trabalhar a vida de Pedro, não a de Cornélio. Sim. Entende? E ali todo mundo prega o contrário. Tu já viu alguma pregação falar desse jeito que nós falamos? Nunca. Porque até os pregadores estão nessa atmosfera de interesse pessoal e individualismo. Não quer saber de bênção pessoal. Só que a bênção pessoal está atrelada à busca do reino. Sim. Da nossa justiça. Então, o povo vai ter que amadurecer.
porque chegou a época do povo descortinar a verdade e caminhar na Avenida Central de Deus, no caminho apertado, com alegria. Porque senão, como é que vamos enfrentar a realidade futura que está chegando aí? Como é que nós vamos enfrentar isso? Com esses pensamentos individuais e egoísticos. Sim. Ministro, são 9 horas. Oi. Até a empolgação do diretor do programa muda. Tu já notou? Só Jesus na causa. Ministro, aí tu olha os parâmetros lá, não tá a pergunta, não tem isso, não tem aquilo. Sim. É normal isso, não te assusta. Mas é um bom sinal que a gente está no caminho certo, né, ministro? Com certeza. Eu ouvi uma frase aí num culto em Cachoeira, né, que um irmão ele comentava assim no seu testemunho, que se fosse fácil teria fila, né? Ah, sim. Então, se não tem fila, se não tem engarrafamento, é porque é de Deus mesmo e agrada o Senhor, né? Mas, ministro, são 9 horas já e 48 minutos, e eu queria que o ministro deixasse assim, um desfecho, então, né? E para preparar o nosso coração, porque eu creio que essas semanas aí, já desde de domingo, de sexta, de quinta, nas programações, o Espírito já está nos trazendo aí com relação ao reino dos céus, né? De nós focar nesses últimos momentos da era da igreja no reino dos céus. E eu creio que essa semana também o Espírito está trazendo esta linha para a gente ajustar a nossa vida e realmente ser um dispenseiro dos mistérios de Deus, que é o reino dos céus. Eu queria que o ministro desse um desfecho, então, para nós finalizar o programa, ministro. Veja bem, por que é difícil a pessoa se dar esse assunto? Eu vou dizer abertamente aqui. Para a gente desenvolver esse assunto, tem que obedecer. Sim. Para obedecer, tem que se negar a nossa vontade. E isso ninguém quer. Nós queremos as bênçãos sem se negar. Então, isso é o engano que o inimigo colocou no coração dos crentes e que não está saindo tão fácil. Sim. Faz 30 anos quase que a gente prega isso nessa igreja, mas são poucas as pessoas que acreditam e levam a sério esse assunto. Então, eu dei aqui, para entrar na revelação dessa grandiosa descoberta que, graças ao Senhor, eu já tenho. Sim. O que me trouxe para cá e me faz ficar aqui é o reino milenar e o auxiliador idôneo, a Nova Jerusalém. É isso que me prende aqui no reino. Senão eu não estaria aqui. Não estaria aqui mesmo. Desde que eu descobri isso, isso me vinculou ao reino. Então eu me sinto assim, às vezes, estranho aqui dentro. Né? Porque eu vejo todos os meus irmãos empolgados com outras coisas que não me empolgam. Né? São poucos os irmãos que estão assim, alinhados com aquilo que eu penso. Mas tudo bem, eu creio que é o momento de Deus para eles. E eu tenho que ter paciência, eu tenho que esperar, porque é a obra do Espírito, não é minha. Sim. Mas assim, tem que obedecer, não gosto. Tem que me negar, nem pensar. E aí, então, não tem revelação. Entende? Então é isso aí, irmão. Hoje é um programa assim que deu... Dá para animar. Dá para trabalhar muito os irmãos aí. Mas que bênção então, ministro. Eu quero agradecer a sua participação aí, que Deus abençoe ricamente a sua vida, seu ministério. E continuemos aí, né? Porque sabemos que estamos no caminho certo do Senhor. Amém, ministro? Amém. Que Deus abençoe a todos e não esquecemos do aplicativo. Ah, com certeza. Vamos estar divulgando aí para nós tornar 5 estrelas, né? Amém. Amém. Isso aí. Obrigado, ministro. Deus abençoe. Gente, estamos então aí no programa Vento Sul, são 9 horas e 50 minutos. Tivemos umas dificuldades de transmissão por causa do áudio, né? Mas, tecnicamente, está tudo certo aqui. Realmente é um problema espiritual mesmo, né? O inimigo está se levantando aí com muita fúria. Estamos falando sobre um assunto muito sério, muito importante, que é a questão do reino dos céus, né? E sabemos que tudo se levanta aí para que a obra do Senhor não seja realizada conforme Deus quer. Mas louvamos o Senhor aí pela perseverança, né, dos irmãos que acompanham a programação. E que Deus abençoe ricamente a todos. São 9 horas e 51 minutos. Rede Melhor de Comunicação, fica aí ligado porque Novas do Reino já está entrando ao vivo aí.
Vento Sul. Oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39, Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror!
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105.